Olha aí, né, pessoal? Simone Tebet, né, está um pouco sumida e tudo mais. Ela que é a ministra do Planejamento e Orçamento do governo Lula, mas de vez em quando ela aparece aí, sempre com aquele padrão, aquele estilo dela que eu comento aqui no canal, né? Ela parece uma pessoa completamente deslocada do governo Lula, porque ela tem uma noção um pouco melhor da realidade, sem dúvidas, né? E ela sabe o tamanho do problema que é a questão aí dos precatórios, inclusive, né? A percepção que ela tem desse tema demonstra, de fato, por que o Bolsonaro lá atrás propôs aquela questão da emenda constitucional sobre os precatórios e tudo mais, porque realmente é uma bomba nuclear para explodir em pouco tempo aí no colo do governo. Você viu no ano passado o impacto disso na questão fiscal, o quanto isso piorou o que já estava ruim, e parece, aqui é o que tudo indica, que em 2024 a coisa vai ser igual, porque o valor de pagamentos de precatórios previstos para esse ano chega a 88 bilhões de reais, de acordo com os dados revelados pela própria Simone Tebet, né? Então, vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, a Simone Tebet falou ontem, quarta-feira, dia 21 de fevereiro, sobre esse tema. Estou gravando isso aqui no dia 22, na quinta-feira à noite, né? E ela disse o seguinte, então, né? Que o volume dos precatórios, que nada mais são do que aquelas dívidas aí do executivo em matéria judicial que já não cabem mais recursos, ou seja, o Estado perdeu, o Estado tem que pagar essas dívidas aí, esse valor vai atingir entre 85 e 88 bilhões de reais nesse ano de 2024, que é um valor que está preocupando a equipe econômica, né? Nem imagino por quê. Olha o tamanho dessa bomba aí, desse abacaxi para ser descascado esse ano, né? Então aqui, nas palavras da ministra, a senhora Simone Tebet, né? Não é possível um país como o nosso, como o Brasil, não é admissível nós pagarmos, olhando o passado, em dívidas passadas, 88 bilhões de reais, que são muito maiores que os investimentos públicos no Brasil, né? Ou seja, a grana que está prevista no orçamento para investimentos por parte do governo é menor do que isso aqui. Obviamente, você sabe muito bem, o orçamento federal é extremamente engessado com uma série de gastos aí. A massa de manobra para o governo investir e gastar aí com algumas coisas específicas é muito pequena, de fato, e aí o valor para investimentos termina sendo um valor muito curto, sem dúvidas, né? Então, a Simone Tebet teve uma reunião aí com o Fernando Haddad para tratar desse tema aí, inclusive, né, com a equipe econômica do Haddad, provavelmente, e tudo mais, e ela afirmou o seguinte ainda a respeito do pagamento de precatórios, né? Que 20 bilhões desses valores estão atrelados diretamente à Previdência, e esse valor foi mapeado e tudo mais, e nas palavras dela, 70% dos precatórios no Brasil correspondem a dívidas de até 10 milhões de reais. Esse aqui é o cenário dos precatórios de fato aqui, né? E nas palavras dela, esse valor chegou a esse patamar porque isso se deve à celeridade da justiça, né? Não sei se ela está falando bem ou mal nesse cenário aqui da justiça, né? Imagino que o governo não gosta muito quando a justiça é rápida em decidir contra o próprio governo aí, né? E, de fato, aqui ela disse que o STF foi decisivo no ano passado aqui para autorizar a abertura de um crédito extraordinário de 93 bilhões de reais para que esse estoque de precatórios fosse pago, zerando o jogo então, né? E um grande ponto aqui, isso é importante, isso incomoda muito, é importante frisar porque eu acho um absurdo o STF fazer essa manipulação da questão fiscal. É muito fácil o governo nunca cometer crime de responsabilidade fiscal, é só o STF liberar o gasto aí de valores extras, né? Não sei se o STF deveria ter essa atribuição constitucional, acho isso um completo absurdo. Mas na prática, o que o STF autorizou o governo a fazer, e você vai entender por que isso não faz o menor sentido, foi emitir mais dívida, não é? E o que significa essa dívida extra por parte do governo? Os 200 e tantos bilhões de déficit fiscal primário, em seu valor primário, no ano passado. Significa o governo tendo que emitir mais dívida, contrair mais dinheiro aí a título de empréstimos, né?
Como que o governo faz isso? Como que o Estado brasileiro faz isso? Tem dinheiro disponível para ser tomado emprestado aí na sociedade? Não, não tem. Ele pega isso emprestado do Banco Central. De onde que o Banco Central tira esse dinheiro? Ele imprime dinheiro. É assim que acontece o aumento da base monetária no Brasil. O Banco Central imprime dinheiro para comprar dívida do governo. Então, o Banco Central cria dinheiro do nada, dá esse dinheiro na mão do governo por meio de dívidas. Tudo bem, o governo tem a atribuição de pagar isso no momento futuro, e a ideia é que quando o governo criar um superávit para pagar, amortizar essa dívida, esse dinheiro vai ficar retido, então guardado, para sair de circulação e enxugar a base monetária. A ideia é essa, não é um dinheiro para todos sempre, é um dinheiro que vai como dívida e deve voltar como pagamento depois para enxugar, reduzir a base monetária. O que obviamente nunca vai acontecer, porque nunca aconteceu na história brasileira, né? Então, é sim dinheiro sendo impresso do nada. E então, o STF autorizou, na prática, o governo imprimir dinheiro para pagar precatórios, né? Isso aí resolve alguma coisa? Não resolve nada e só piora a situação. E está aí de novo, então, o governo com 88 bilhões de reais, até 88 bilhões, né? Para pagar nesse ano aí, sabe-se lá como que isso vai acontecer de fato, né? Então, de acordo com a Simone Tebet, 30 bilhões de reais aqui correspondem a requisições de pequeno valor aí, até 60 salários, né? Tudo bem, 60 salários eu não acho pouco dinheiro, não. Para mim é muita coisa, com certeza, mas são valores picadinhos ali e tudo mais, né? Então, ela reforçou aí que ela discute pagar quantia de imediato para aumentar o passivo aqui por conta de juros e honorários advocatícios, né? Nas palavras dela, ser eficiente com gasto público significa priorizar, colocar metas e seguir, e ela disse que vai conversar com a senhora Esther Dweck aqui, que é a ministra de Gestão e Inovação, sobre o tema, né? Aliás, quantos ministros que existem nesse governo? Pelo amor de Deus, é ministro para tratar de absolutamente cada menor assunto ali dentro do governo. E, de fato, o governo, inclusive aqui, decidiu, não obstante tudo isso, antecipar um pagamento aí de 30 bilhões de reais em precatórios. De fato, isso aqui foi anunciado pelo Gustavo Guimarães, que é secretário executivo do Planejamento, então é alguém ali da área da Simone Tebet, de fato, e isso aqui vai ser pago imediatamente. De fato, aí é um valor que já estava previsto no orçamento de 2024, só que o desembolso disso seria apenas lá no mês de julho. Isso aqui já foi liberado, então, pelo governo aqui, já foi entregue para o Poder Judiciário fazer o pagamento dessa história aí e tudo mais, né? Então, acredita-se que esse valor vai ajudar a amortizar a questão de juros e tudo mais. Eu tenho para mim, isso aqui é uma impressão particular, que o governo está querendo liberar esse valor logo para evitar que esses 30 bilhões fiquem pesando no orçamento lá em julho, causando um possível contingenciamento numa época muito próxima das eleições, né? Nunca é bom ter esse cenário, um orçamento restrito nessa época do ano. Melhor restringir, eventualmente, um orçamento agora, no início do ano, do que deixar para fazer isso lá na frente. E agora o governo teve uma arrecadação maior do que esperado, inclusive, dá para compensar uma coisa na outra, sem dúvidas, né? Mas, de fato, aqui, o governo já está muito preocupado com isso mesmo, não apenas a Simone Tebet, né? Aqui, na reunião dela com o Haddad, aí, foi apresentado um cronograma de revisão de gastos por parte do governo, aí, e, de acordo com a Simone Tebet, 10 bilhões, por exemplo, do programa Bolsa Família encontraram uma nova prioridade depois que foram revisados, né? Ou seja, o governo vai dar uma cortadinha no Bolsa Família, vai direcionar esse valor para outro lugar, porque o cobertor é curto, meu amigo, e aí fica aquela história, fica aquela situação de fato aí, e ela vai, a ministra vai fazer aqui ainda uma parceria importante com outros ministérios, né? Como o Desenvolvimento Social e também com o INSS para reavaliar despesas, ou seja, vai ter cortes de despesas em outras áreas, sem dúvida, porque o cobertor, volto a dizer, é bastante curto. E aí eu cito a minha fala do começo desse vídeo. Simone Tebet parece que pertence a outro governo. Ela não tem a característica, não tem a cara do governo Lula.
Aliás, eu fico surpreso o quanto que ela conseguiu se manter no cargo, se manter no governo do Lula, mesmo falando outra língua totalmente diferente. Tudo bem, ela vendeu a alma para conseguir esse carguinho, se aliou com o Lula de uma forma completamente abjeta, né, em troca de um cargo aí, e bom para ela que ela está conseguindo se manter até o momento à frente dessa pasta e tudo mais, uma vez que ela arruinou a carreira política dela, sem dúvidas, fazendo esse tipo de jogo, esse tipo de manobra, né? Mas ela, de forma geral, não combina com o governo Lula justamente porque ela tem uma percepção da realidade muito diferente da base, daquele núcleo duro do governo PT. Ela entende como a coisa funciona de fato, não tem dinheiro para tudo, não dá para fazer tudo o que o governo quer fazer, tem que cortar em algum lugar, tem que restringir em algum lugar, e o problema dos precatórios é um problema de fato. O governo Bolsonaro enxergou isso no passado, o governo Lula, por meio da Simone Tebet, está enxergando isso no presente. Vamos ver até quando, por motivos aí políticos, eles conseguem manter essa questão aí do pagamento dos precatórios, para não ficar aquela coisa feia de criticar o Bolsonaro no passado e fazer a mesma coisa no presente, né? Mas Simone Tebet apareceu de novo aí, de vez em quando, ela dá as caras, não é verdade? O que você achou do comentário dela aqui, das declarações da senhora Simone Tebet? Deixa aí o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.